Muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Asma Talks. Hoje connosco temos o Paulo Renato, dos Bombeiros Industriais, uma plataforma brasileira dedicada a esta temática. Vou ler aqui um pequeno CV do Paulo. O Paulo é licenciado em Engenharia Mecânica Industrial pela Universidade de Pernambuco, é mestre em Engenharia de Produção e com especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho, e possui diversas formações nesta área. É ainda investigador na área de segurança industrial, com ênfase na prevenção e controle de emergências industriais, gestão de riscos tecnológicos e a realidade virtual aplicada a este processo de segurança. De momento, trabalha na refinaria Abreu e Lima, Petrobras, em Pernambuco, na área da preparação e resposta a emergências. Além deste extenso currículo, que aqui já está muito encurtado, é também o gestor do projeto no Brasil Bombeiros Industriais. E com este pequeno resumo, quero dar aqui as boas-vindas ao Paulo e agradecer desde já a disponibilidade para esta conversa aqui, a ligar duas pontas do Oceano Atlântico. Eu aqui agradeço, Miguel, o convite, né? A gente teve algumas dificuldades para conseguir fazer esse contato, mas finalmente a gente conseguiu. É muito importante a gente ter essa ligação, né? Não somente uma questão histórica, né? Não somente uma questão histórica entre os nossos dois países, né? Que vocês sabem muito bem, mas também uma questão também de conhecimento, né? Então, saber que do outro lado do Atlântico existem pessoas que se interessam, assim como a gente aqui, sobre temas vinculados a emergências industriais, para a gente é muito importante, né? E saber que há essa possibilidade também de manter essa integração, como a gente está fazendo aqui agora. Então, é como a gente comenta, algo que eu comento sempre, né? Eu acho que conhecimento serve para isso, né? Ele serve para ser divulgado. Então, aprender é uma das poucas coisas que a mente não cansa. Então, se a gente está sempre aberto a novos aprendizados, a conhecer novas pessoas, por que não fazê-lo? Então, eu acho muito importante, né, que a gente, iniciativas como essa da plataforma de vocês, de intervir, em estar chamando profissionais. Enfim, para mim é muito bom. Eu fico à disposição aí para a gente conversar sobre o assunto. Ok, Renato, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. E pegando naquilo que acabou de dizer, fazia a primeira questão. Gostava que explicasse aos portugueses, ao outro lado do Atlântico, de facto, o que é que vocês fazem e o que é este projeto Bombeiros Industriais? Vamos lá. O projeto Bombeiros Industriais, ele surgiu de uma necessidade pessoal minha, na verdade. Antes de entrar na atual empresa que eu trabalho, na Petrobras, que é uma empresa vinculada à área de petróleo, eu dava aulas. Eu era professor de curso técnico. Eu acho que é o que vocês chamam semelhante aí de curso superior técnico. Eu acho que a nomenclatura deve ser mais próxima a isso. É quase isso. São cursos de curta duração, geralmente de no máximo 2 anos, né? E aí eu dava cursos na área de segurança do trabalho. E aí eu entrei na empresa, né? Logicamente, tive a oportunidade de treinar pessoas, porque eu já tenho essa habilidade, né? Sempre gostei. Só que eu queria fazer algo meu. Queria fazer algo que eu pudesse controlar, eu pudesse conversar e, logicamente, também divulgar os bons trabalhos que a gente realiza. Porque, além de trabalhar na empresa que eu trabalho, eu também presto serviços de consultoria para outras empresas, né, na parte de emergência, na parte de projeto de prevenção contra incêndio, enfim. E aí, o negócio, eu comecei a, como a gente pode dizer assim, minimamente gravar alguns vídeos, soltar alguns vídeos no YouTube, e as pessoas começaram a compartilhar, e eu percebi que não era um assunto, inclusive aqui no Brasil, que não era bem difundido. As pessoas não conheciam fenômenos, por exemplo, as pessoas não conhecem como fazer um estudo de vulnerabilidade, né? As pessoas não têm um certo cuidado no aprofundamento dos planejamentos de emergência. Então, a gente começou a perceber isso. Hoje, eu acho que aí você já pode encontrar mais ou menos uns 5 a 10 canais, mas quando eu comecei lá em 2017, você não tinha tantos conteúdos, né? Por exemplo, falando sobre ICS, né? Falando sobre modelos de análise de risco, por exemplo, vinculados à indústria. Então, a gente passou a ter com isso. E aí o projeto se estendeu, né? Eu saí do YouTube, além de fazer no YouTube, eu também comecei a postar mais coisas no Instagram,
Também a gente tem um peso muito forte dentro do LinkedIn, né? Eu acho que hoje já tenho em torno de 6.000 conexões no LinkedIn, então o pessoal gosta muito. Eu gosto muito do formato do LinkedIn, não sei se vocês têm Estamos a iniciar, ainda estamos a iniciar, mas sim. O LinkedIn, ele é muito legal, porque eu posso colocar uma pequena publicação, mas eu posso, se eu quiser, colocar um artigo. Então, muitos artigos científicos que eu escrevo, né, para congressos e inclusive até vinculados à minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu coloco lá também algumas versões. Então, há uma possibilidade de você ir um pouco mais além. Porque muitas vezes o público de Facebook, o público de Instagram, ele é aquele público que rola a tela, né? Então, você, com o LinkedIn, como você encontra a pessoa ela está interessada naquele assunto, aquela sua conexão, ela está diretamente interessada naquele assunto, para ela é muito melhor. Então, você consegue, muitas vezes, atingir o público mais diretamente, né? E o YouTube nem se fala, porque o YouTube, muitas vezes, eu não considero, né? Muitas pessoas não consideram como uma rede social. O YouTube, ele, na verdade, ele é uma página de busca. Então, você busca um assunto. Então, a possibilidade de você encontrar mais pessoas, assim como a gente se encontrou aqui dessa forma, ela se torna melhor. Então, assim, são essas plataformas que a gente tem trabalhado. E aí, sempre quando eu tenho oportunidade, participo de palestras, também ministro cursos, né, aqui na nossa região. Eu não sei se vocês estão muito bem antenados aqui na nossa região, mas onde eu moro é no Nordeste do Brasil. Então, foi por onde, inclusive, a colonização portuguesa começou. E aí, aqui, né, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais, né? O Sudeste do Brasil, né, ele já é um pouco mais evoluído, já tem uma quantidade de indústrias maior, mas a gente tem também, né, trabalhado bastante. Isso também é um trabalho importante para chamar as pessoas até para a nossa região, né, e saber que existem trabalhos bem desenvolvidos aqui. Sim, eu vou deixar depois aqui na descrição no YouTube, vou deixar a descrição dos diversos links para o projeto dos Bombeiros Industriais, e aconselho a ver, pessoalmente no canal do YouTube, e o Paulo tem uma coisa muito boa, que é muito direto. Os vídeos não são muito extensos, são muito direcionados a um tema, e é muito bem explicado, e algumas tipo lives que fazes no Instagram também, não é? Muito direcionados a um tema específico, por isso convido o pessoal a seguir e a ver, porque foi o que nós falámos aqui ainda um bocadinho em off, e é daquelas coisas boas que nós temos, que é a língua. E a comunidade portuguesa, de língua portuguesa, mais correto, a comunidade de língua portuguesa é uma grande fatia do mundo, né? E nós devemos procurar estes exemplos e estas conexões, porque temos muito a aprender, e no Brasil, e o Paulo, lá está, já disse aqui com este extenso currículo, tenho muito para partilhar e partilho de forma aberta este conhecimento. Uma das coisas que sempre me despertou curiosidade é para já a organização dos bombeiros no Brasil é completamente diferente da nossa organização em Portugal, mas especificamente na parte industrial, o Paulo tem aquele termo do brigadista, né? Das brigadas, que nós também temos em algumas zonas, alguns sítios em Portugal, mas não tão implementado, não tão forte. E se pudesse explicar o conceito do brigadista, como Vamos lá. Que insere na resposta à emergência. Vamos lá. Os bombeiros, o termo bombeiro no Brasil, né, ele é um pouco diverso. A gente poderia ficar 2 horas aqui falando só sobre isso, mas eu vou tentar ser bem breve e vou focar justamente no que você perguntou sobre bombeiros industriais. Na verdade, essa formação bombeiro industrial, se eu falar, eu vou dizer a você, talvez você vai até se surpreender, ela não existe no Brasil, essa formação. Então, eu quero fazer um curso de bombeiro industrial. Não existe, certo? Não é como, por exemplo, se você for fazer lá nos Estados Unidos, você tem a NFPA, não lembro o número dela agora, mas existe lá uma norma para formação de brigadistas, formação de bombeiros que vão atuar em indústria. Existe uma formação lá específica. Aqui no Brasil, o que é que acontece? Os bombeiros militares, que são aqueles bombeiros que servem o governo, eles estão dentro dos estados, certo? Então, eu por exemplo, sou do estado de Pernambuco, a gente tem o nosso estado vizinho aqui, a Paraíba, tem a Bahia, que foi justamente por onde iniciou a colonização portuguesa. São os estados que são divididos.
Dentro dos estados, aí você tem as corporações lá, os grupamentos. Em alguns estados, não são todos, você tem militares, grupamentos militares especializados, certo? Então, você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nossa federação, da nossa república, ele tem um grupamento específico para atendimento a emergências químicas, que é o CETESB. Depois vocês podem até pesquisar um pouco, eu já até falei sobre ele no canal. Eles têm, por exemplo, uma estrutura muito vinculada à emergência química. Enfim, mas o que acontece? E as empresas que trabalham com os produtos e que precisam manter a prontidão de uma equipe, o que elas fazem? Então, geralmente, o que elas fazem? Elas contratam pessoas, certo? Então, existem aqui algumas escolas, que a gente chama escolas, são escolas particulares, não são escolas de formação pública, onde você pode fazer um determinado curso. Então, existem, inclusive, empresas que não somente dão apoio a emergências industriais, e emergências químicas, que elas também formam. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito forte, não sei se vamos fazer um comercial, mas eu acho que é importante, o grupo Ambipar, não sei se vocês já ouviram falar. A Ambipar está crescendo muito aqui no Brasil. Ela comprou muitas empresas. Por exemplo, o grupo Ambipar ele forma profissionais que queiram se especializar em emergências químicas, por exemplo. Mas também faz o atendimento. Então, imagine que eu tenha uma empresa e gostaria de ter a Ambipar me apoiando como preparação e resposta à emergência. Eu posso não somente contratar os cursos dessas empresas, mas também ter profissionais dela dentro da minha indústria. Então, geralmente é assim que acontece. Então, todos essa questão do bombeiro industrial, ele surge a partir das necessidades que as empresas têm. Então, não é uma formação incentivada, digamos assim, né? Não existe aquela informação incentivada, como você tem outros tipos de curso, por exemplo. É uma formação que, de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, né, assim, é muito bem específico, sabe? Então, aqui no Brasil, a norma que muitas vezes as pessoas recorrem é a NBR 14276, que fala sobre brigada de emergência. Essa norma, NBR, é norma brasileira, ela está vinculada a uma associação que, inclusive, eu faço parte, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa associação é uma associação civil, ela não está vinculada a nenhuma organização governamental, ela, inclusive, não tem custo, né? Não tem fins de lucrativos, mas os profissionais se reúnem e aí eles constroem as normas. Eu, por exemplo, eu faço parte do comitê número 24, que fala sobre segurança e prevenção contra incêndio. No comitê 24, a gente discute as normas relacionadas a incêndio de forma geral. Brigada, plano de emergência, né, a questão de viaturas, entre outras coisas. Bom, como é que surge a necessidade de eu ter o bombeiro na minha fábrica? Imagine que eu tenha lá uma fábrica de papel, por exemplo. Ela surge a partir do momento em que um profissional vai executar, vai planejar, vai fazer o plano de emergência. Então, se durante o plano de emergência o profissional for responsável técnico, por exemplo, eu faço esse trabalho em algumas empresas, eu identifico que eu preciso ter um profissional especializado em emergência para que eu consiga lograr isso, né? Nos possíveis cenários que existem dentro daquela indústria, eu vou lá e solicito, né? No caso, no meu plano, eu incluo a necessidade desse profissional, tá? Então, aqui no Brasil, um tipo de profissional que atende em grande parte essas necessidades é o chamado bombeiro civil, que aí já é outra confusão que dá também, porque o bombeiro civil ele tem uma lei nossa aqui, só que também ele é regido por normas dessa mesma associação, da ABNT. Okay. Entendeu? Então, aí fica aquele critério, eu sigo a legislação ou sigo a ABNT? Em grande parte, as pessoas têm seguido a ABNT. Só que há também um outro problema. A ABNT, ela não é lei, certo? Ela se torna lei a partir do momento que uma lei cita aquela norma.
Okay. Então, até que haja citação, não existe a obrigatoriedade. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, vou dar como exemplo o Estado de São Paulo, ele, dentro das suas normas, ele possui instruções técnicas. Existe a instrução técnica número 18, que fala sobre brigadas de emergência. A instrução técnica número 18 diz lá que tem que ter um determinado número de brigadistas. Só que a norma da ABNT, que essa instrução técnica está vinculada, já sofreu alteração, mas a instrução técnica ainda não sofreu. Então, fica aquela Okay. E agora? O que é que a gente faz? Aquele embrulho, né? Então, assim, a ABNT, ela tem, inclusive existem profissionais dos corpos de bombeiros estaduais, os militares, que participam das reuniões civis, né, das reuniões digamos aí, da associação civil, que seria a ABNT. Inclusive, muitos deles participam ativamente, né, porque muitos deles até usam as normas, mas entenda que aqui a gente tem esse problema, entendeu? Então, o que é que as empresas fazem? Elas procuram, dentro dessas formações, encontrar aquele profissional que vai atender melhor aquela emergência. Então, na empresa que eu trabalho, eu vou dar um exemplo na empresa que eu trabalho, na Petrobras. O que é que acontece nas refinarias? Você tem técnicos de segurança, como eu, certo? Que não sou bombeiro de formação, eu sou técnico de segurança, que atuo na parte de emergência. Entendeu? Okay. Então, a gente tem também bombeiros civis que compõem a nossa brigada, mas o comando da emergência é feito pelos profissionais técnicos, okay, que têm a formação técnica na área de segurança do trabalho, entendem os riscos, sabem tudo que pode acontecer ali dentro, né? Trabalham diariamente nas questões até administrativas, né, da emergência, e que também atuam em emergência. Então, assim, desde o salvamento em altura, salvamento de espaço confinado, atuação com viaturas de combate a incêndio, por exemplo. Então, todos esses processos são tocados por nós, mesmo nós não sendo bombeiros. Isso somente dentro da jurisdição, dentro do site lá da empresa. Do sítio da empresa, ok. Dentro do ciclo da empresa, tá? Então, fora, nós não atendemos. Até podemos atender, porque existem os planos de auxílio mútuo. A gente pode depois conversar um pouco melhor. Mas entenda que as brigadas, elas surgem dentro. Okay. O termo brigadista no Brasil, o que é um brigadista? Brigadista é aquele profissional que executa as suas funções normalmente. Imagine um operador de uma refinaria. Qual é o trabalho dele? Ele faz inspeção, ele faz abertura de válvulas, ele abre drenos, ele faz conferências em campo, libera serviços, né, para os serviços que são executados de manutenção, só que ele é treinado também na parte de emergência. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que as emergências industriais, você não só tem o fogo para combater, muitas vezes você precisa abrir uma válvula, você precisa drenar um equipamento, e nada melhor do que aquele profissional que conhece aquela unidade, e ele ser treinado não somente em fogo, em salvamento, mas também ele ser um brigadista, ele estar próximo à emergência, entendeu? Então, muitas das nossas emergências, elas são muitas vezes resolvidas no momento que você isola o equipamento, né? Você fecha uma válvula, você faz uma drenagem, né? Você executa um desvio. Então, é por isso que a gente tem essa nomenclatura, brigadista, certo? Mas brigadista no Brasil tem esse... Quando a gente fala de indústria, ele tem esse viés, entendeu? Ok. Deu, assim, eu falei muita coisa. Não, deu mas, para... assim, mas Há pontos de ligação também com Portugal. Nós também temos a situação das normas, que também têm poder se estiverem invertidas em legislação. Também temos... Não é assim tão... Não são mundos tão separados assim. Dá para estabelecer um paralelismo. Dá, perfeitamente. Sim, nós cá em Portugal também estamos orientados mais ou menos dentro desse espírito, em que nós temos algumas empresas de grande dimensão que trabalham com muitos produtos químicos, que têm funcionários a desempenhar as tarefas do dia-a-dia, não é? Mas que também estão preparados e fazem treino específico para situações de emergência, sejam elas quais forem, seja a evacuação do estabelecimento, não é? Ou até mesmo combate direto a incêndio. Poderia dar 2 ou 3 exemplos que até estão melhores equipados que os outros bombeiros profissionais, vamos chamar assim. Isso acontece aqui no Brasil também, Johnny. Assim, quando
Os bombeiros militares, a gente costuma recebê-los. Às vezes eles querem conhecer a nossa unidade, né? E a gente recebe com o maior prazer eles. Aqui a gente também tem um processo como é que eu posso chamar? De licenciamento anual. Todos os anos o Corpo de Bombeiros local ele vai até as unidades para fazer uma vistoria, e aí ele dá uma nova licença para você operar. E aí muitos dos nossos equipamentos, eles ficam assim, caramba, não sabia, eu nem conhecia, né? Então, você pega uma viatura de rua, uma viatura urbana, ela é muito diferente da nossa viatura, por exemplo. Eu tenho uma viatura na minha unidade que ela opera com uma bomba de 3.000 GPM, né? 12 mil litros por minuto, né? É muito grande. Já uma viatura urbana, ela não tem essa necessidade, porque o cenário urbano é outro, né? Eu preciso de viaturas menores que consigam entrar e sair nas ruas. Então, quando eles conhecem, inclusive, a nossa realidade, eles ficam, né, bem, caramba, realmente é um outro mundo. E a gente faz questão, a gente gosta bastante de receber nossos colegas, porque são profissionais de emergência e eles também têm muito a nos ensinar, né, inclusive. Então, aqui, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei, a gente sempre procura manter isso. Muito bem. E dentro do âmbito, agora ligando toda a tua experiência que já falaste, que até nem é uma formação de base de bombeiro, não é? Embora que tenhas evoluído no fundo, nem que seja para a parte da gestão da emergência e preparação da resposta. E já falaste também do porquê dos bombeiros industriais, da plataforma, da tua própria necessidade, e visto que havia uma procura, não é? Esta questão de utilizar as ferramentas, estar aberto, mostrar as capacidades a outros companheiros, camaradas de resposta a emergências, neste âmbito da sensibilização, ou como os americanos usam, a consciencialização, o awareness. Eu sei, porque como sigo o trabalho de Paulo, né, tenho a perfeita noção que é uma pessoa muito virada para esta situação da consciencialização, até por isso é que também tem a plataforma dele, mas qual é que é para ti o teu testemunho da importância desse nível básico, né, do saber identificar, do saber alertar, de saber tomar aquelas primeiras medidas, a importância para ti, a tua análise disso? Então, eu sempre procuro, né, isso é até uma máxima nossa, né? Existe um conceito que a gente usa muito na segurança de processo, que é o conceito de senso de vulnerabilidade. Você deve estar sempre atento de que um ambiente industrial, apesar dele pode funcionar de uma maneira bastante confiável, mas ele possui vulnerabilidades. Então, existem possibilidades diversas dentro de um ambiente industrial que, se você não tiver atento, você pode, inclusive, não somente não conseguir atender à emergência, mas também ser uma vítima em relação a ela. Então, esse senso de que nós somos vulneráveis ao sistema, ele é muito importante. Lógico, não é que somos vulneráveis que não vamos ser atuantes. Isso não tem a ver, isso não é exatamente isso, né? Mas é justamente que a gente tem que entender que o ambiente ele precisa de um respeito. A gente precisa compreender bem aonde a gente se encontra. Então, é uma coisa que a gente sempre procura desenvolver, seja nos treinamentos internos, né, que eu faço, a empresa que eu trabalho, ela tem muito disso, né, de entender os fatores de risco que estão vinculados às nossas funções, mas até em outras empresas que a gente costuma conversar, que as pessoas elas têm que ter essa ideia, né? Às vezes uma simples esteira de transporte de material, ela pode ser geradora de um grande incêndio. Então aqui a gente, por exemplo, aqui no Brasil, só para contextualizar bem vocês, a nossa industrialização ela é um pouco tardia, tá? A industrialização do Brasil ela começa a partir da década de 60 e 70. Então, a gente tem as grandes refinarias surgindo, a gente tem grandes siderúrgicas, a gente começa a ter um desenvolvimento da nossa malha rodoviária, né? Grandes empresas petroquímicas, entre outros. Só que a partir da década de 80, finalzinho da década de 80, início de 90,
a gente parou, o processo meio que parou de industrialização. Então, o Brasil passou a importar mais, e essas indústrias, que muitas delas operam ainda hoje, por exemplo, eu trabalho, na empresa que eu trabalho, existe uma refinaria que opera, eu acredito que desde 1956. Mesma refinaria, a RLAN, a refinaria Landulfo Alves, que vocês podem até procurar, ela fica na Bahia, primeira refinaria da empresa que eu trabalho, lá da década de 50. Lógico que ela veio sofrendo por atualizações, né? Logicamente, o processo ele vai se atualizando, vai se instrumentalizando, né? A gente tem muita automação também envolvida nos pátios de produção, mas entenda que existem outras empresas que muitas vezes ficaram lá atrás. Então, muitos dos grandes acidentes que começam a surgir a partir de agora, eles já são fruto desse envelhecimento que esses grandes pátios fabris eles passaram a ter. Então, assim, da década de 90, a partir de hoje, né, logicamente, a gente teve outras indústrias se construindo, mas a gente ainda tem essa industrialização antiga, que muitas vezes é geradora ainda, geradora, né, vou usar esse termo, mas é que ela ainda é capaz de causar grandes acidentes, grandes emergências. Então, muitas vezes o profissional ele tem que entender isso, né? Ele tem que saber que dentro daquela fábrica já houveram acidentes. Quais foram os acidentes que já tiveram aqui? Né? Procurar conversar com outros colegas, né? É sempre muito importante, para que o teu trabalho ele consiga consiga lograr o melhor êxito. Né? Quando a emergência acontecer, você vai ter que estar preparado, né? E é uma característica muito peculiar das emergências industriais, elas têm baixa frequência. Então, assim, não é todo dia que você vê uma refinaria de petróleo pegando fogo. Tem refinarias operando há muito tempo e nunca tiveram acidente. Né? Mas quando os acidentes acontecem, geralmente são muito grandes. Então, a gente tem que estar muito bem atento a isso. É aquele termo de baixa frequência e alto impacto, não é? Isso. Nós aqui chamamos de alta severidade. Alta severidade. Pronto. Alta severidade. Pronto. Dentro daquilo que seria, se calhar, a primeira entrevista, esperemos que possamos trocar depois de assuntos mais específicos, até mais, se calhar, como uma conversa mais técnica, mas neste primeiro episódio aqui, junto com o Paulo, o Renato, dar a conhecer este projeto, a realidade dos brigadistas no Brasil, e dar a conhecer este projeto e convidar as pessoas a visitarem as páginas do Paulo e tentar perceber um bocadinho mais. E lá está, é como eu disse, tem lá diversos vídeos curtos e com temas muito direcionados. Até tem um que eu vi na altura, quando estava a desenvolver, nós temos um tabletop para dar algumas informações. O Paulo tem um vídeo só dedicado também ao tabletop, ou ATEX, normas ATEX, por isso, lá está, os mundos distantes, mas não separados, com muitos pontos de ligação. Convido, por isso, Paulo, muito obrigado por teres dado este bocadinho do teu tempo para falar aqui connosco. Esperemos então que possamos repetir noutra altura, com os temas mais técnicos. Com certeza, Miguel, com certeza, Johnny. Eu agradeço demais o convite. Fico à disposição de todo o público que vocês atendem. De fato, como você mesmo falou, o conhecimento não nos separa, né? O que nos separa é o oceano, né? Digamos assim. É verdade. Mas o conhecimento ele agrega, né? Ele tem essa capacidade de querer juntar as pessoas, né? Então, assim, fico à disposição para caso vocês queiram trazer temas específicos, né? Para mim é muito importante estar sempre falando sobre isso. Sim, e trocamos ideias e tudo. Acho que é muito bom. Com certeza. Para nós é que, de facto, é um gosto receber pessoas que têm projetos tão idênticos e que têm o princípio basilar, que é, de facto, a divulgação de conhecimento. Não é? Que acho que é isso que torna tão impactante estes projetos, e o projeto do Paulo, então, é muito merecedor disso. Por isso, obrigado, Paulo, e até à próxima. Ok, pessoal. Obrigado. Até à próxima.